adiantada agora. Tava 2 adiantada, agora tô 4 atrasada. Então, como eu tava dizendo, gente, nós vamos então fazer uma breve revisão. Vou falar aqui de alguns assuntos que mais caem. Vou passar rapidamente, vai ser humanidades, então vou passar rapidamente aqui por história e vou me ater mais à sociologia e principalmente à filosofia, que é a matéria de hoje, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que as novas configurações do Enem pode modificar tudinho isso aqui, a gente não sabe como vai ficar, tá? Mas são assuntos sempre pertinentes. Para vocês terem uma ideia, a média aqui, ó, por exemplo, em história, idade contemporânea caiu 15,4% da prova. Aqui a gente destacaria o que, por exemplo, a Revolução Francesa. Brasil colônia costuma responder por 9,9% das provas, tá? Daí todo o período aí entre 1500 e 1530 do pré-colonial, né? Principalmente a fase ali do extrativismo do pau-brasil e tudo mais, a estrutura política administrativa, enfim. Brasil Império costuma corresponder a 7,5% das provas de história, tá? O Império ali terminando com a Proclamação da República em 1889, né? Mas é interessante vocês estudarem desde a primeira Constituição de 1824, né? Ainda na época do Império. Que mais? A questão dos 3 poderes ali, né? O poder moderador, que é um poder meio diferente, para não falar outra coisa. E é importante estudar as características do primeiro e do segundo reinado, tá? E todos os conflitos aí desse período. De história política, costumam cair questões correspondentes a 7,2% das provas. Eventos políticos marcaram diversos momentos, em diversos momentos a história do Brasil e do mundo, né? Então, o que é importante aqui? Estudar os regimes totalitários, parlamentarismo, monarquia, os fatos políticos importantes como um todo ali, políticas adotadas pelos países, né? E é sempre importante aqui afiar o senso crítico sem, no entanto, ser tendencioso. Parece que é a mesma coisa, mas não, existe uma linha bastante tênue em relação a isso. Tá? A gente tem que ter senso crítico em relação aos fatos históricos e seus desdobramentos, mas tendo uma postura muito científica a respeito de tudo. Depois nós temos a questão dos movimentos sociais dentro de história. É interessante porque aqui a gente tem uma intersecção, que movimentos sociais vai cair em história, vai cair em sociologia, às vezes vai cair em geografia política também. Então, em movimentos sociais tende a cair corresponder a 5,8% das provas. E é interessante que a gente perceba, né, que ao longo da história nós tivemos vários movimentos sociais aí, especialmente na segunda metade do século XX, né? Só que muito antes a gente já percebe alguns movimentos sociais. Então tem que fazer um apanhado histórico mesmo, fazer uma historiografia de tudo isso daí. E depois os movimentos sociais chamados aí pós-modernos, né, ou todos aqueles que ocorreram aí depois da Segunda Guerra Mundial. E é interessante que vocês estudem a origem de cada um desses movimentos, tá? E todos os desdobramentos que eles trazem para as sociedades em que eles surgiram. Então, esses são alguns assuntos bastante relevantes para a história. Para sociologia, um aspecto muito importante que cai é a sociologia temática. Então, na sociologia temática, o que vai encontrar? Vai encontrar, por exemplo, perguntas sobre cultura, que a gente vê na antropologia, mas que no ensino médio está sob a égide da sociologia, né? Então, sobre patrimônio cultural, por exemplo, trabalho, os modelos de produção. Lembra quando a gente estudou, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. O surgimento das classes, né? Do operariado, os contrastes sociais como um todo.
e como que foram acontecendo essas transformações políticas, culturais, econômicas, todas aí da nossa sociedade. O Enem também gosta de abordar sociologia brasileira, então é importante porque é uma sociologia não estudada praticamente. E aqui a gente tem, são nomes importantes, Sérgio Buarque de Holanda, Roberto da Mata, que tem alguns livros de antropologia, é um grande nome de antropologia no Brasil. Darcy Ribeiro, outro grande antropólogo no Brasil. Darcy Ribeiro talvez seja o mais fácil, porque tem muito documentário dele no Facebook, no Facebook não, perdão, no YouTube, tem várias entrevistas dele. O Florestan Fernandes, foi professor e depois parceiro e depois um desiludido do Fernando Henrique. Eles foram parceiros, ele tinha sido tutor do Fernando Henrique também, escreveram algumas coisas juntos. Daí, quando o Fernando Henrique se tornou presidente, o Florestan, que já estava no final da sua vida, ele ficou muito chateado, porque ele falou que o Fernando Henrique tinha esquecido tudo aquilo que ele tinha escrito. Foi meio pesado. E a gente tem Gilberto Freire, né, que é clássico, aí o Gilberto Freire com um certo otimismo em relação à questão da miscigenação racial aqui no Brasil. Ele via com certo otimismo, ele achava que o brasileiro jamais seria preconceituoso por conta de tanta miscigenação, né? Infelizmente ele estava muito errado, mas paciência. Tentemos mudar isso, né? Para quem chegou aí agora, quem que tá aí comigo? Oi, quem é você que tá aqui comigo? Eu gosto de saber para quem estou falando ao vivo. Mesmo que eu saiba que a maioria só vai ver depois. Bom, mas vamos lá. Acho que é uma pessoa mais tímida, né? O segundo tópico que cai bastante no tocante à sociologia, diversidade cultural e estratificação social, que a gente já viu também nas nossas aulas de sociologia. Preciso prestar bastante atenção na questão da diversidade cultural, pois esse é um tema que o Enem sempre gostou muito. Revisar elementos da cultura indígena, da cultura europeia e africana, prestar atenção como elas influenciam no nosso comportamento atual e análise de como lidamos com a diversidade. E é muito interessante isso daqui. Isso aqui entra até em sociologia da educação, a análise da diversidade, tá? Não me espantaria se isso aqui não virasse um tema de redação qualquer hora. A questão da diversidade dentro da sala de aula, apesar de já terem, né, feito ali sobre... já teve temática a respeito de pessoas com necessidades especiais, mas a diversidade como um todo sempre é um tema muito importante. Pode aparecer alguma questão sobre as diferenças entre cultura popular e erudita, né, que também já estudamos. Então é importante revisar ali as principais características delas aí. Também não é nenhuma surpresa se entrar questões como, por exemplo, o papel da mídia, indústria cultural, que a gente falou, né? Tudo isso daí é importante vocês prestarem atenção a esses detalhes. Terceiro tópico, não menos importante, né? O pilar, aqui eu não estou colocando, percebam que aqui eu não falei de percentuais, tá? Então aqui eu só coloquei aqui por ordem, mas não é em percentual de que aparece nas provas. Terceiro tópico que eu abordo aqui é teorias sociológicas, né? Que é o que a gente mais se atém ao longo do ano letivo. Sobre esse tópico, você pode encontrar questões que envolvam a interpretação da liberdade. 2 aulas de filosofia semana passada falando de liberdade. O acesso à informação digital, a forma como esse comportamento impactou na sociedade, a questão do individualismo, do coletivo dentro do processo de identidade, redes sociais a partir das mídias digitais, né? Então, assim, apesar da gente se pautar na sociologia clássica, né, das teorias sociológicas, você consegue chegar em uso de tecnologia, por exemplo. Além disso, é aqui que entram pensadores importantes como a Santíssima Trindade da Sociologia, né? O Weber, o Marx e o Durkheim, já que são ali os papas da sociologia.
quarto elemento que costuma cair de sociologia, poder, Estado e política. Então a gente tem que dominar o conceito de cidadania, os direitos, né, os civis, os políticos, os direitos, os civis, políticos, sociais, direitos humanos, a questão da democracia. Hoje em dia está muito na moda, né, de falar de fascismo e antifascismo. Importante a gente entender tudo que se opõe às democracias, né, os regimes nazifascistas, as ditaduras, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, né? E também é importante a gente se ater à questão da organização dos poderes, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Assim como eu falei que entra em história, como eu disse para vocês, movimentos sociais em sociologia, né? O Enem sempre gostou de cobrar os fatores de causa ali, definições e consequências do movimento, e por isso é importante se atentar à questão do movimento agrário, questão do movimento negro, do LGBTQI+, o ambientalista, o feminista, tá? Importante, são movimentos bem importantes aqui da gente relacionar. E já que a gente está falando do LGBTQI+, então vamos lá. Já mudou, tá? Mas até aqui vamos ver o que seria o movimento LGBTTTQQIAA. Por isso que a gente fala LGBTQI+, né? Porque esse mais ele representa várias outras nomenclaturas. Para quem não sabe o porquê do mais, é porque existem várias nomenclaturas aí inseridas nesse mais, tá? E também ele representa as letras que são repetidas aí. Você já deve ter visto essas letrinhas aí, né? E talvez a descrição fique um pouco confusa, mas vamos lá. Eu vou tentar falar algumas definições mais comuns, assim, que aparecem dentro dessas siglas. Lésbicas, mulheres que sentem atração romântica ou sexual por outras mulheres. Gay, homem que sente... Na verdade, gay a gente usa para os dois, tá? Mas dentro da sigla... A gente vai se referir lésbicas a mulher e gays a homem. Homens que sentem atração romântica ou sexual por homens, termo também pode ser utilizado por mulheres homossexuais. Bissexual, pessoa que sente atração afetiva ou sexual por ambos os sexos. Transgênero, pessoas que não se identificam com seu sexo biológico, estão em trânsito entre gêneros. Transsexual, pessoas que se identificam com um sexo diferente do seu nascimento. Por exemplo, uma pessoa nasceu homem, mas se identifica como mulher. É uma mulher transgênero. Two spirits, ou dois espíritos, utilizado por nativos norte-americanos para representar pessoas que acreditam ter nascido com dois espíritos, o masculino e o feminino dentro delas. Queer, ou queer, né? Pode ser considerado um termo guarda-chuva, né? Porque embaixo dele existem várias minorias, englobando várias minorias sexuais e de gênero que não são heterossexuais ou cisgênero. O que? Questionando. Pessoas que ainda não encontraram seu gênero ou orientação sexual, estão no processo de questionamento, ainda incertos de sua identidade. E tá tudo bem também. Intersex, uma variação de características sexuais que incluem cromossomos ou órgãos genitais que não permitem que a pessoa seja distintamente identificada como masculino ou feminino. É o que antigamente as pessoas chamavam de hermafrodita, né? Assexual é a falta de atração sexual ou falta de interesse em atividades sexuais. Pode ser considerada a falta de orientação sexual. Aliado, pessoas que se consideram parceiros da comunidade LGBTQI+. Pansexual é a atração romântica, sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero. Então aqui a gente finaliza alguns dos assuntos mais cobrados em sociologia e por fim entramos na aula de hoje propriamente dita, que é filosofia.
Então, dentro da filosofia também temos alguns temas aí que é importante que a gente dê um destaque, né? E agora, gente, nós estamos praticamente em setembro já. Já é a hora de começar a rever os tópicos mais importantes, sim, tá? Já é interessante. Quem não foi fazendo os exercícios aí ao longo do tempo, né? Lembra que eu passava a teoria na sala e pedia que vocês fizessem exercícios, se tivessem dúvida para vocês me falarem. A gente não tinha tempo hábil ali para resolver os exercícios. Então, quem não fez, é legal pegar a apostila, faz exercício, confere depois lá no final o gabarito, tá? Não fiquem tentados a olhar o gabarito antes, tentem fazer os exercícios, que é a melhor forma de treino, porque os exercícios são tão abrangentes que eles por si só são estudos também, né? Mesmo que você não lembre da teoria ou que você não tenha visto, através do exercício, da resolução do exercício depois, você acaba assimilando bastante. Então vamos lá, alguns dos temas da filosofia. Primeira coisa que eu trago aqui é a filosofia temática, né? Principais temas abordados pelo Enem aqui, geralmente você encontra, por exemplo, filosofia política. Nesse caso, geralmente aparece o quê? Questões de contratualismo, né? Que a gente vai ter o Locke, o Hobbes, o Rousseau, a minha musiquinha, Hobbes é do lobo, Rousseau é o bonzinho, a propriedade é do nosso Loquinho. Só pra gente lembrar, a participação especial do Fernão aqui. Ainda sobre esse tópico, vale a pena relembrar o que dizia Aristóteles, Platão, Maquiavel, Marx, né? Ainda dentro da filosofia política, sobre o conceito de política, para ter um olhar mais plural ali sobre o tema e essas diferentes abordagens. Além disso, prepare-se para responder perguntas sobre ética, senso comum, conceito de verdade e, inclusive, sobre formação do indivíduo. Outro aspecto que cai bastante... Gente, deixa eu ajudar minha gata. Nossa Senhora. Como eu disse, eu ia ajudar meu gato a subir na estante antes que ele derrubasse tudo. Mas ele derrubou tudo e a si mesmo. Ei, Fernão. Você viu, Vitor? Judiação. Despencou lá de cima. Então, nesse caso, em relação à filosofia política, principalmente contratualismo e Maquiavel, tá? Filosofia moderna. O que é importante aqui? Falar um pouquinho de racionalismo e das ciências modernas como um todo, tá? Pensadores aí que pode estar relacionados de Galileu Galilei a Francis Bacon, passando por Descartes, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho do iluminismo francês também, muito importante, tá? Especialmente ali, retorne para o Rousseau, para o Montesquieu. Outro ponto importante, empirismo, tá? Então, o empirismo, você pode ir para o empirismo britânico do Newton, do Bacon aqui novamente, a teoria do universo mecânico ali do Isaac Newton, relembre mais uma vez aqui John Locke. E na questão da filosofia antiga, o que é interessante aqui? Eu tenho um gato engasgando aqui do lado, vocês estão vendo? Ô, Vitor, tadinho, assustou com o irmãozinho caindo. Em filosofia antiga, vamos encontrar questões sobre os pensamentos de Platão e Aristóteles, e, é claro, Sócrates. Né? No caso do Platão, geralmente se discute ali o mito da caverna, mas muitas vezes ele diluído dentro de alguma questão, tá? Para fazer com que você exercite esse pensar aí a respeito do que é. O que seria, né? Como que a gente poderia pensar em mito da caverna hoje, por exemplo? O que é estar na caverna hoje? A gente pode fazer uma analogia muito legal com as redes sociais. Hoje as redes sociais são a nossa caverna. Outro dia eu estava comentando com alguns alunos, acho que eu cheguei até a comentar aqui no cursinho também, como que chegou um momento em que eu falei, nossa, né? Fiz lá minha faculdade de Ciências Sociais, depois fiz filosofia, fiz história, tô terminando geografia. Chegou uma hora que eu fiquei me perguntando, falei, pra que eu fui estudar tudo isso? Porque agora tá todo mundo acha que é historiador, que é sociólogo, que é filósofo, que é formado em Facebook e WhatsApp.
né? Todo mundo acha que ali saem as maiores verdades do universo. E então a gente tem que entender um pouquinho o que é a nossa caverna hoje em dia. Na era da informação, a nossa caverna não é mais ficar sem informação. Talvez seja ter informação errada, né, Vitor? O que você acha? Isso, participação especial do Vitor agora. Então, o que será, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de pensar na multiplicidade das cavernas que nós temos hoje. Né? Em tempos de pandemia, então, é uma reflexão interessante, né? Cada um na sua caverna, e na sua caverna casa, na sua caverna pensamento, na sua caverna opinião política, na sua caverna autorreferência. Então é interessante a gente pensar nesse aspecto. No tocante à questão da filosofia clássica, é interessante que a gente pense, vamos lá, vamos relembrar um pouquinho da forma com que o Sócrates propunha, né, a construção do pensamento. E mais uma vez, dá para a gente fazer aqui uma analogia, dá para a gente fazer uma colocação em relação aos dias atuais. Né? Será que hoje há espaço para o livre pensar? Será que de fato hoje há espaço para uma condução do conhecimento, condução, não criação, uma condução ali do conhecimento, dos saberes, como Sócrates tentava colocar para os seus tutorados, para os seus alunos e amigos ali? Ou será que as pessoas estão autorreferentes demais para que façam um exercício de lógica, um exercício de pensamento e consigam atribuir a sua própria lógica do pensar erros ali? Né? Será que as pessoas hoje não estão cheias de si demais, não estão achando que estão corretas demais ali na sua linha de raciocínio? Nós temos acesso a tanta informação e talvez por isso há tão pouco conhecimento. Né? Informação não é sinônimo de conhecimento. Nós somos bombardeados por informação o tempo todo. E pode ser desde fofoca de artista até o segredo de uma bomba nuclear. Você tem que filtrar. Quando você filtra, daí sim é conhecimento. Mas as pessoas, elas não têm, a grande maioria das pessoas não tem esse filtro. Né? Então, daí que surgem os formados em WhatsApp e Facebook. E em Twitter também. Em relação à filosofia contemporânea, o que é importante aqui? Escola de Frankfurt, gente. Tem que relembrar a Escola de Frankfurt, isso é fato. Relembrar um pouquinho de Horkheimer, Adorno, Habermas. Porque aqui a gente vai ver nascer todos os conceitos, inclusive que vão influenciar na sociologia, na questão da indústria cultural e tudo mais. E é um movimento super importante que surge ali no contexto do meio para o final da Segunda Guerra, né? E no contexto da modernidade para a pós-modernidade. Então é importante relembrar essa questão. Muitas vezes vocês vão encontrar questões até de filósofos mais antigos fazendo contrapontos com a Escola de Frankfurt, tá? Um filósofo assim que costuma cair demais, gente, é o Locke, tá? Desses mais antigos, assim. Mais antigos, né? Mas cai bastante porque, por ele ser considerado um dos pais do liberalismo, a teoria dele do estado de natureza e a questão política, o motivo pelo qual existe governo é super importante. Então, vamos relembrar lá as aulas de contratualismo, quando eu falei para vocês a diferença entre o Hobbes, o Rousseau e o Locke. Né? Não é à toa que na música, na musiquinha lá que eu brinquei com vocês, né? Hobbes é do lobo, o Rousseau é o bonzinho e a propriedade é do nosso Loquinho. Então, a teoria dele está muito pautada na questão da propriedade privada.
e no quão importante é que exista o Estado para que garanta isso, porque, segundo ele, é só com o direito à propriedade privada que o homem vai se sentir realmente livre. Então é muito importante relembrar esse conceito, porque a partir de Locke, vejam bem, a partir de Locke a gente pode chegar a falar de neoliberalismo hoje, a gente pode falar de privatizações, pode cair uma questão de atualidades, né? Se continuar havendo essa questão da intersecção de disciplinas, pode ser que caia, vamos supor, alguma questão acerca dos bolsões de petróleo da Petrobras, que vai falar aí de privatização, que vai falar de neoliberalismo, que vai falar de liberalismo, que pode falar de Locke, né? Você consegue fazer aí, tanto numa redação você consegue puxar esses assuntos, como nessa intersecção de ideias. Então é bem importante que vocês tenham em mente, consigam fazer essas análises, né? Dar essas puxadas aí de ideia como um todo, tá? Então esses aqui são os assuntos elencados aí, tidos como os mais importantes, né? Os que mais caem aí como um todo. Então agora que eu tenho uns minutinhos aqui ainda, então agora que eu dei essa chacoalhadinha aí só para vocês terem um pouco de norte aí do que relembrar, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o Sartre. Ia falar um pouquinho mais sobre o Sartre, que a gente falou antes da aula sobre liberdade, tá? Deixa eu pegar um texto que tem aqui, um artigo, chamado O Homem e a Angústia Existencial em Jean-Paul Sartre. É um artigo de um docente de um curso de psicologia, mas é muito bom. Apesar de ter sido um docente que escreveu, e não já um professor, quer dizer, é um docente que estava já se tornando aí. É muito legal. É Everly Fernanda Pereira, Tamires Vilela Melo. É bem bom. Esse artigo ele apresenta um estudo sobre a filosofia de Sartre referente ao homem situado no seu contexto existencial. Existencialismo cai bastante. Então lembra que eu falei para vocês que a gente tem o existencialismo ateu e o existencialismo cristão. No existencialismo cristão, Kierkegaard, Soren, né? Soren Kierkegaard. E existencialismo ateu, Jean-Paul Sartre, tá? E o Sartre é um cara super interessante porque a gente vai ver várias roupagens do Sartre. Talvez o grande mérito do Sartre seja reconhecer que a gente não tem que ser sempre a mesma coisa, ter as mesmas ideias. Tanto é que ele tinha uma visão completamente diferente acerca de conflitos, de guerras e tudo mais, até ele ser preso. Daí ele refaz, assim, vários dos conceitos dele, então é muito legal ler um pouquinho do Sartre. E a frase clássica, né, o inferno são os outros, olha que incrível isso. Por que o inferno são os outros? Porque se a gente for pensar, inclusive nos filósofos antigos, inclusive no próprio Aristóteles, inclusive mesmo nos filósofos considerados aí, os cosmólogos, né? O homem é a medida de todas as coisas. E se o inferno são os outros, por quê? A partir do que eu meço isso? A partir de mim mesmo. Né? Talvez eu veja nos outros algo muito de mim, assim, coisa que eu não quero enxergar e eu enxergo nos outros e por isso eu critico. Né? Então é super, super importante aqui a gente pensar a respeito disso. E o Sartre é legal porque ele foi o primeiro filósofo a se identificar como existencialista. Ó, a introdução desse artigo fala assim, ó. Jean-Paul Sartre foi o primeiro filósofo a se identificar como existencialista numa época conturbada, pós-guerra, e contou com o apoio de sua companheira maravilhosa, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir cai muito quando o assunto é feminismo, tá?
e muitas vezes ilustrada por uma frase maravilhosa dela, que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Acho incrível isso. Olha quanta profundidade que tem nessa frase, né? Ninguém precisa nascer mulher para ser mulher. A mulher se torna mulher, porque mulher é uma condição que sobreleva as virtudes e os vícios. Então é incrível isso. Então a Simone de Beauvoir que incentivou a escrever seu primeiro romance chamado A Náusea, em 1958. Náusea é um romance e dessa forma muitos dos escritos de Sartre foram nesse estilo literário. Começou a sessão bocejo. Entretanto, abrangeram também escritos para teatro e escritos de natureza filosófica. As obras do Sartre foram importantes influências para a sociedade da época, ainda abalada pela Segunda Guerra Mundial. Isso aqui está em Silva, de 2010. Outro trechinho aqui que está no livro de Silva, numa vaga tentativa de definição, visto a dificuldade em alcançar todos os aspectos desse conceito em Sartre, a liberdade pode ser caracterizada como a escolha que o homem faz de seu próprio ser e do mundo. Mas por se tratar de uma escolha, ao passo em que é feita, geralmente indica muitas escolhas quanto possíveis. O absurdo que se mostra da existência não revela as outras escolhas que poderiam ser feitas. Então aqui é a famosa angústia dos existencialistas. Sempre que eu opto por fazer uma escolha, automaticamente eu estou deixando outras tantas de lado. Então existe uma maturidade sôfrega na escolha. Existe uma maturidade que nos deixa perto da liberdade, mas ao mesmo tempo nos aprisiona nessa angústia. Que é sempre que eu tiver que escolher uma coisa, eu tenho que deixar outra de lado. Segundo a teoria existencialista de Sartre, somos obrigados a ser livres. Não há determinismo, e qualquer tentativa de determinismo é considerada de má fé. Assim sendo, nada pode determinar as decisões que tomamos, e tudo o que acontece em nossa vida é proveniente do passado e das escolhas que fizemos nele. Então aqui foi uma leve cutucadinha que ele deu também na questão da religiosidade, tá? Como eu disse, ele é um existencialista ateu. Ele faz parte do existencialismo ateu. Por quê? Porque ele não coloca na provisão divina, ele não coloca no destino, ele não coloca nas orações, ele não coloca na vontade de Deus, nada disso culpa por absolutamente nada que acontece na nossa vida. Segundo ele, tudo o que acontece na nossa vida não tem nada a ver com determinismo, nada determinou isso previamente. Tudo vai acontecer de acordo com as escolhas que eu fiz. Né? E antes de eu poder tomar decisões por mim mesma, a escolha das pessoas que me tutoravam, no caso meus pais ou quem quer que seja. Tá? Para Sartre, o homem vive de escolhas e através dessas escolhas, dependendo de qual escolha fizer, é que o homem vai manifestar a sua presença no mundo. E aqui tem um trechinho dele, que é: o homem primeiramente existe, e durante o processo da sua existência, ele se torna e vai construindo a essência. Ou seja, a existência precede a essência. A essência é um construtor humano. Só que eu falei para vocês na aula antes de falar de liberdade. O que ele está querendo dizer com isso? Tem muitos filósofos que dizem que a essência precede a existência. Então, não deixa de ser um determinismo. É como se a essência de quem somos fosse dada antes mesmo do nosso caráter se formar. Né? Para o Sartre, não. Para o Sartre, a existência precede a essência. Então, primeiro existimos, e de acordo com o local que existimos, a época que existimos, as influências que temos nesse local, é que nós vamos delinear toda a nossa vida. Né? Tudo bem se eu sou de uma família ultraconservadora brasileira, mas se eu nasci em Londres,
e convivo ali com pessoas extremamente liberais, provavelmente eu vou ser muito mais parecido com os londrinos liberais do que com uma família brasileira ultraconservadora, né? Então é muito complicado falar que a essência vai preceder a existência. Existem algumas pessoas que falam assim, não, mas a essência sim precede. E daí eu busco casos, por exemplo, para falar de psicopatas, psicóticos, serial killers. Daí a gente também tem que pensar que existe todo um fator biológico por trás disso, né? Então, ainda assim, a existência precede a essência, porque é de acordo com a existência daquela forma genética que foi dada a essência de um serial killer, por exemplo. O pensamento sartreano é de que um homem é um ser do mundo, considerado não de forma estática, mas em pleno movimento e constante ascensão. Então, o tempo todo eu sou modificada e eu modifico o mundo, tá? Primeiramente, é apenas nada e constitui sua formação diante desse nada que é, porque a priori ele é um ser indeterminado e por isso vive insaciavelmente à procura de sentido da vida, valorizando cada experiência na edificação do mesmo. Isso a gente percebe desde dos bebês, né? Desde que a gente começa a descobrir o mundo. O tempo todo nós estamos nos colocando à prova, nós estamos buscando uma nova conquista, né? As pessoas que têm um mínimo interesse pela vida, nem quando elas aposentam elas param, né? Ou não para de estudar, ou não para de viajar, começa, tá o tempo todo se instigando, mesmo porque se a gente não instiga a nossa mente, ela atrofia, né? Literalmente. Ela atrofia e a gente tende a ter várias condições aí que de falta de saúde, literalmente, né? Mental. O nada coloca o ser e a consciência em questão. A realidade humana é contornada pela forma como o nada aparece no mundo, a própria falta. O nada é o farol que está à frente, acenando a todos. Por esse vazio, ausência, indefinição, ele suscita no homem um misto de terror e desespero pelo mistério que encerra e pela possibilidade de ter que enfrentá-lo. Com isso, há um desejo de ser um nada, e esse desejo encontra-se inserido no ser da realidade humana, devido à incompletude e à indeterminação. Isso aqui está no livro do próprio Sartre. E é interessante aqui o que ele está falando. O que é esse nada? Nós temos tantas coisas a nosso dispor e ao mesmo tempo a gente não tem nada. A gente tem o futuro inteiro pela frente e a gente não tem nada. Nesse nada existem múltiplas possibilidades e nenhuma. É tão indeterminado o nosso futuro, por não ter determinismos, por não ter nada que nos imponha, que toda e qualquer decisão que eu tomar vai impactar na minha vida. Né? Vocês estão num momento extremamente decisório na vida de vocês, que é a escolha de profissão. Né? Então, vocês estão com todo esse nada na frente e cabe a vocês transformar esse nada no tudo que vai preencher seus corações, suas mentes, seus bolsos, sua existência como um todo. Né? Tudo vai depender das escolhas que sim, vão gerar angústias, mas que é necessário que sejam feitas, porque é uma condição própria do ser humano. Então é bem importante a gente fazer esse apanhado, relembrar desses pontos em Sartre, porque além de dar uma margem muito legal para escrever, por exemplo, numa redação, em filosofia também ele pode alicerçar muita coisa. Só queria terminar aqui com mais um trechinho desse artigo. A procura pelo sentido das coisas e da vida se efetiva no homem, porque ele é um ser para si. Ser que questiona, que indaga, que se impressiona com a realidade e com a própria subjetividade. O ser para si é um ser insatisfeito, porque quer ultrapassar suas próprias fronteiras. Eu acho que é isso, esse é o momento de vocês, né?
É um ser insatisfeito porque vocês querem ultrapassar as próprias fronteiras, vocês querem desbravar o mundo. E é isso que eu desejo pra vocês, que desbravem esse novo mundo e que tenham muito sucesso. Ficamos por aqui, nos vemos amanhã. Até mais, pessoal.